Boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão aqui. Mais um no nosso segundo Odonto Insights com Ricardo Marçal, aqui na TV Margucci, né, pelo YouTube. Aproveitem já, compartilhem para os colegas de vocês, compartilhem para os colegas, né, toca aqui no sininho, segue a TV Margucci aí, muito conteúdo bacana e ainda vão vir muito mais. Então vamos começar esse nosso programa aqui, que está bem interessante, como eu falei, né, numa chamada essa semana, uma coisa que aconteceu comigo essa semana, um tema bem bacana. Então vamos lá, vamos começar aqui. Bom, é isso aí. Um pouco de tudo isso daí que eu passei com vocês aqui na tela, eu quero compartilhar nessa live de hoje. Bom, o que aconteceu essa semana? Cimentação de 6, não era muito, 6 laminados cerâmicos, 6 facetas cerâmicas. E embora agora, essa semana, eu já tenho um tempo que eu trabalho com essa parte de odontologia estética, com essa parte de ministrar cursos, mas, como eu falo, a gente nunca está, como diz, sujeito a, vamos dizer, não cometer erros, né? O que aconteceu essa semana? No dia que eu fui cimentar, um elemento simplesmente desapareceu. A gente brinca provisório, né? Eles criam asas, eles criam pernas, sumiu, literalmente, galera. Sumiu mesmo. E aqui é um dos erros que eu quero compartilhar com vocês. Por incrível que pareça, foi a primeira vez que aconteceu comigo. E eu sempre no curso, eu fico estressado ali, né, tenso no dia de cimentação, porque pode acontecer com qualquer um, e eu tô ali, né, pego no pé, ó, tem que fazer isso, aquilo ali. Então, esse é o objetivo, né, meu aqui com vocês, nesse Odonto Insights dessa quinta-feira, tá, dia 23, porque todo mundo, todos nós estamos sujeitos a isso aqui, tá? Então, né, é muito chato acontecer isso, né, que aconteceu. Paciente, né, ansioso, né, por sair ali com, né, todos os dentes cimentados e simplesmente a gente, né, lógico, teve que teve como diz, um incidente, tá? Tivemos um incidente aqui e, né, não vamos conseguir cimentar. Explicamos, a paciente, né, ela entendeu. Então, olha só, pessoal, esse laminado aqui, tá, que vocês estão vendo aqui, está aqui na minha mão. Só que vão vir mais coisas, vão vir mais aprendizados desse programa. Então, esse laminado, não sei se vocês conseguem visualizar aí, tá? Esse laminado cerâmico aqui, canino, ficou para a gente cimentar só ele, tá? Então, o que aconteceu? Não é raro acontecer alguma coisa de eu ouvir. Ah, isso custa tempo,
tempo, dinheiro, planejamento, confiança do paciente. Então, que problema pode acontecer? Cimentação falhar, vai tudo por água abaixo. O laminado descolar, excesso de cimento, meu dente escureceu. Ou seja, então, quase sempre o problema vai estar na cimentação. E no episódio de hoje eu quero compartilhar um passo a passo que eu uso, tá? Desde o isolamento até a cimentação final, desde, na verdade, até do preparo da peça, tá? Então, cimentar laminado, gente, não é igual cimentar coroa, tá? Não adianta tratar como se fosse. Laminado é fino, é super fino, é translúcido. Qualquer erro na cimentação, na escolha do cimento, vai aparecer na adaptação, na cor, na longevidade, né? E o pior, esses erros muitas vezes são silenciosos. O paciente vai embora sorrindo e volta daqui uns dias, vamos dizer, chorando, né? Descobre depois de alguns meses, que infiltrou, tá? Então, a gente só vai descobrir isso lá na frente. Então, vou passar um passo a passo aqui para vocês, do preparo da peça ao polimento, cimentos disponíveis, qual escolher para cada caso. Pessoal que já tem mais experiência aí, tá? Pode aqui, ó, no chat aqui, vamos tentar interagir. Pode colocar tanto pergunta como também dar alguma sugestão aí. E o pessoal que tem menos experiência vai vir muita dica daqui para frente. A aula, gente, eu quero focar no problema que aconteceu essa semana. Então, no dia da cimentação, eu não vou aprofundar em outros temas que serão temas futuros programas. Temos vários programas aí para acontecer. Então, e claro, eu não poderia deixar de falar, polêmica, isolamento absoluto é obrigatório para cimentar, Ricardo? Ou vamos dizer assim, ou é negociável? O que eu tenho que fazer? Então, vamos lá, vamos voltar aqui a compartilhar nossa tela aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, é o seguinte, primeira coisa, chegou, tá, a peça para a gente, as facetas, as lâminas super finas, tá? Então, vamos lembrar que os laminados são extremamente finos, delgados. Não está compartilhando, né, Bruno? Deixa eu ver o que pode ter acontecido. Ok. Desculpa aí, pessoal. Tá, então, só que ele não foi em modo tela cheia para mim aqui. Aqui, ok. Agora eu achei. Beleza. Então, eu tenho aqui. Primeira coisa, chegou os laminados. Eu vou olhar a adaptação no modelo de gesso ou no modelo prototipado. Vou ver a questão da translucidez. Extremamente importante, olha só como essa lâmina é fina, delgada. Eu vou medir sempre. Primeiro passo, meçam os laminados de vocês. Meçam as facetas. Cervical, terço médio e incisal. Todos. 6, 4, 10, 20 elementos que você vai cimentar. Meçam, tá? Olha só como a gente tem laminados, facetas extremamente finas. Isso, vocês vão ver no passo a passo, eu posso cometer muitos erros. Esses erros, eu vou falar onde aconteceu comigo, como eu comentando com a minha funcionária, minha assistente ali, aonde que a gente erra. Muitas vezes a gente erra no excesso de confiança. Então, vamos lá, gente. A partir de hoje, eu estou tentando estruturar um pouco melhor o nosso Odonto Insights. Nós vamos ter sempre nos nossos programas alguns quadros fixos, seja só comigo, seja com convidados. O primeiro quadro fixo de hoje é o seguinte. Auditórios e um vazio que ninguém preenche. Uma dúvida que todos sentem, mas poucos têm coragem de... A pergunta que ninguém faz, eu faço. Então é isso aí. Sempre eu quero que vocês me tragam pergunta, ou se vocês não trouxer, aquela pergunta que ninguém quer fazer, ou que tem medo de fazer, eu vou fazer, tá? Então, Ricardo, o que é mais difícil nos laminados cerâmicos? Eu fico com 30 anos de formado, 20 e poucos anos aí de docência, mais de 20 como especialista, eu fico sempre tenso. São várias etapas. Então, eu estou trabalhando com um material extremamente fino. Então, o meu maior erro, meu maior medo, cimentar de maneira que o paciente não goste depois.
ficou um pouco fora da posição. Então, primeira coisa, vamos provar nossos laminados. Lembrando, nós já fizemos uma coisa, hein? Medimos, tá? Medimos 1 a 1. Aí nós vamos fazer o quê? A prova dos laminados. Então, sempre eu começo dos centrais para os distais. Canino, pré-molar, molar. Então, aqui vocês estão vendo um caso, começamos pelo central, já está lá no canino de um lado, sempre, ó, aqui no outro vídeo aqui, eu já vejo, vocês já veem aí a gente cimentando não, provando do outro lado. Beleza, nessa prova, gente, é extremamente importante. O que pode acontecer nessa prova seca? Não adaptar. Não adapta corretamente, não entrou. Pô, no modelo estava certinho, o que pode ter acontecido? Acontece. Desadaptação, seja no digital, seja no analógico, moldagem, escaneamento, um erro de malha ali, um problema na fresagem, tanta coisa pode acontecer, um excesso interno, uma sujeira, já aconteceu comigo. Então, aí eu vou ajustar essas facetas. Adaptou, ok? Ela unitária e ela com dente do lado, vou para o próximo passo. Vamos lá, não adaptou. Pô, não adaptou o central, o lateral. Cada faceta que não adaptou, eu vou ver aonde não adaptou. Como? Vou pegar um Acufilme, um Bausch super fino. Gente, é mega fino. Eu vejo alguns, né, colegas trabalharem, que eu brinco que não é carbono em filme. É carbono, não é nem papel carbono, é cartolina carbono, de tão grosso, tá? Então, olha só, eu vou colocar internamente entre a faceta e o dente e ligeiramente eu vou acomodar fazendo pequenos movimentos. E aonde eu ver marcações com excesso, eu vou ajustar. Aonde? Dente ou laminado? Se o seu laminado realmente for uma lâmina, uma lente hiper fina, que você já mediu, não encosta broca lá. Não encosta. Quando muito, você vai trabalhar com borrachas de polimento, como essa aqui da IVE, escreve EVE, tá? Da DH Pro, entre outros fabricantes que nós temos aí. Então, você vai fazer o ajuste interno, quando muito, com borracha, quando estiver muito fino. Tá um pouco mais grosso, mais de 0,5 milímetro, pode fazer na faceta e no dente. Aqui, na foto, lógico, a gente está mostrando no modelo, mas normalmente nessas áreas mais convexas, às vezes fica retentiva e a gente tem que ir lá devagar. Faz uma prova, faz um desgaste, prova de novo. Opa, melhorou, mas ainda tá. Carbono de novo. Gente, paciência. Então, segunda etapa, medir, provei. Na hora de provar, uma dica importante, cuidado com a pressão. Se eu colocar uma pressão um pouco maior, gente, fratura. Como aconteceu comigo há muitos anos atrás. Vocês vão ver que eu vou contar vários erros meus, erros ou descuidos, ou porque nunca ninguém tinha me ensinado, e alguns de alguns colegas. Então, ligeiramente, delicadamente, vou provando as lâminas, não adaptou, vou lá com carbono e vou ajustar uma por uma até que todas se adaptem. Adaptou, aí sim, aí eu vou finalizar a minha prova seca. Até então, eu estou imaginando aqui que acontece com alguns, vários de nós pode acontecer, não adaptou um ou outro, eu ajustei, agora sim. Agora eu vou fazer a prova de todos entraram, prova seca ainda, tá? Eu não mostro para o paciente aqui. Nessa etapa eu vou avaliar. Bom, eu preciso clarear um pouco mais, deixar um pouco mais claro. Nossa, ficou muito branco. Se tiver extremamente fino, a próxima etapa vai ajudar na cor, que é o quê? A prova úmida. O que é a prova úmida? Isso aqui tudo que vocês estão acompanhando, prova seca. É a prova com try-in. Try-in, teste, ou seja, a prova com a pasta de teste, uma pasta específica que simula a cor do cimento. Então, a próxima etapa, eu posso simular cor mais clara, cor mais escura. Então, eu venho aqui e vocês estão acompanhando no vídeo, eu fazendo o try-in em uma faceta, sempre centrais já estão lá com a prova seca. Para quem não conhece, não é fotopolimerizável, tá? Para quem aí eu provo dos dois lados e olha uma dica bacana, os alunos tudo o paciente para ele ver
como que ficou, tá? Porque a língua, o lábio, ele pode mexer. Se essa lâmina estiver extremamente fina, isso pode soltar, cair, e aí, como eu falei, lembrem, gente, lembra do Ricardo aqui, do Don't Insights, do dia 23, cria asa, cria perna, some, aí é aquele desespero, tá? Então, uma vasilhinha ali embaixo, beleza, provei. Essa etapa, essa semana, tudo ok, o paciente aprovou. Próximo passo, que não está aqui na aula. Então, aqui a prova úmida, tá? Então, vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui um cimento. Ah, esse aqui não é a pasta de teste, eu não trouxe a pasta de teste. Eu mostro para vocês depois, o definitivo. Beleza, paciente aprovou, tudo ok. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu mostrando aqui, ó, a pasta de teste embaixo, tá? A pasta Try-in escrito e cimento polimerizado. Após a polimerização, algumas resinas mudam a cor, o cimento também. Vocês estão vendo aí que a pasta é muito similar ou é igual à pasta de teste, para eu não ter surpresa. Ah, Ricardo, ficou amarelado. Ah, ficou muito branco. Então, passou essa etapa, tá lá, pasta de teste, trying para vocês verem. Isso aqui é só para uma simulação no modelo, que a gente não faz. Isso é só para mostrar, ó, a mesma faceta, com a cor bem amarela e com a cor bem branca, a diferença. Aqui agora é num paciente antes, e a gente fazendo o teste. Às vezes aqui, não sei se no compartilhamento com vocês vai ficar legal, mas o dente 11, o dente da esquerda da tela, vou falar assim, ele está um pouco mais acinzentado. Então, opa, aí o que eu fiz? Eu joguei um cimento mais branco, né, mais opaco nesse dente da direita. E aqui, a prova de teste, o paciente vai aprovar ou não. A minha paciente aprovou? Aprovou. Aí vem a próxima dica, gente. Assinem, paciente autorizando. Esse erro eu cometi essa semana. Ou seja, excesso de confiança. Aí eu já falei hoje na minha clínica. Hoje eu conversei com a nossa equipe lá, nenhum paciente entra na clínica mais. Não é para entrar, porque antes a gente provava, ó, tá ok? Assina aqui para mim. Acabou. Eu falei, ó, assinar antes. Ah, mas se o paciente não aprovar? Eu rasgo o termo que ele assinou, eu rasgo o termo numa boa e mando para o laboratório para a gente fazer as correções, tá bom? Então, não sei se está todo mundo acompanhando, então, já dei algumas dicas. Medir, provar, não ajustou, delicadamente ajustar, de preferência no dente, não na peça, mas se a peça estiver um pouco mais grossa, eu posso ajustar também sim, né, nas facetas, nas lâminas, nas chamadas lentes, que eu não gosto muito, tá? E aí nós vamos fazer a pasta, a prova úmida, sempre de central para as proximais, ok? Paciente aprovou, assina. Não aprovou, anotem o que ele quer que muda. Ah, eu quero que diminua, eu quero que melhore a cor, e você vai mandar para o seu laboratório, vai conversar, ok? Não esqueçam. Olha só, quem quiser pode me seguir no meu Instagram, quem não me segue, eu tenho esse termo de compromisso, me manda no meu Instagram, eu mando o termo de compromisso. Pode ser aqui também, tá? Pode ser aqui também no canal YouTube, a equipe aí, o Bruno, o pessoal fala, Ricardo, o pessoal tá pedindo o termo de compromisso que você falou que ia passar. Eu mando para eles, ou mando aqui no meu Instagram, quem não me segue, Ricardo Marçal Ceon, tá? Marcar o Ceon. Beleza? Vamos lá, então. Vamos continuar a saga da cimentação. Então, agora eu vou para a próxima etapa. Já provei, paciente aprovou, vamos dizer, eu provei, paciente aprovou, agora nós vamos para a etapa da cimentação. Então, a próxima etapa, eu vou fazer o preparo das minhas restaurações. O que é o preparo? Primeira coisa, eu tenho que jatear a minha peça. Para eu jatear, gente, primeira dica que eu vou dar aqui para vocês, peças extremamente finas. Peças extremamente finas. O que eu considero extremamente fina? 0,2, 0,3, até meio milímetro. Acima de meio, eu não tenho medo. Nunca aconteceu nada comigo, não conheço ninguém que aconteceu. Mas peça muito fina, cuidado, não jateie. Normalmente já vem jateado do laboratório. E o ácido vai ser suficiente para fazer, né, as retenções ali para o cimento. Peça mais grossa, jateia, tá? Tem que jatear. Óxido de alumínio,
a 50 micras, 30 ou 50, e você vai jatear. Porém, eu tenho que tomar um cuidado para jatear, porque se eu jatear a parte externa, eu tiro o glaze, eu tiro o brilho, vai ficar poroso, pode manchar. Então, aqui vai uma dica, a captura das cerâmicas. Tem várias maneiras. Você pode fazer, como está mostrando aqui, ó, monta no modelo, montou todos os dentes, pega um silicone de adição, de preferência, pasta pesada, tá? Abraça os dentes, então vocês estão vendo ali, ó, tá? A gente apertando suavemente, espera polimerizar e com muito cuidado, opa, aqui eu acho que esse vídeo, tá aqui, com muito cuidado, ó, vai abrindo o silicone, não força, tá? Não força. Abre de um lado, abre do outro. E aí, o que eu tenho? A captura das cerâmicas. Ou seja, o que é a captura das cerâmicas? Eu tenho apenas a parte interna exposta para mim. Só a parte interna, onde eu vou jatear, protegendo a parte externa, que não deve ser jateada de maneira nenhuma. Então, eu posso fazer isso com o silicone de adição, como eu mostrei para vocês. Eu posso pegar uma placa de vidro, colocar o leve e um por um, fazendo, assentando a parte vestibular. Eu acho isso um pouquinho mais trabalhoso. Ou, vamos lá, eu tenho alguns dispositivos próprios que eu posso fazer isso. Então, para isso aqui, vai o segundo quadro que eu sempre vou apresentar toda semana. Um dos quadros que eu vou apresentar, como eu falei para vocês, é o quadro que já falou, que eu já passei, né? A pergunta que ninguém quer fazer, como diz. Eu faço. Pergunte que eu respondo. Segundo quadro, dicas de materiais. Então, eu sempre vou dar dicas de materiais para vocês. Aqui nesse programa de hoje, nessa live, eu vou dar a dica de alguns materiais, mas nesse momento da aula, no momento da captura, eu quero dar uma dica de alguns materiais. Vocês podem comprar da Labor Dental, que é um pouco mais caro, ou hoje aí na internet vocês acham nos Mercado Livre, nos Express da vida aí, Shopee, esse dispositivo aqui, ó. Tá? O da Labor, da Smileline, que o grupo italiano, né, o style italiano que desenvolveu, ele é um dispositivo redondo, pode ser diferente, que tem uma colinha, você vai colar suas facetinhas, ó, virada, né, a vestibular na cola, isso aqui é uma colinha, tá? Aí, ele tem, aqui tá exposto, ele tem uma telinha, não jateia aqui, tá, gente? Não é jatear, só na hora do ácido. Então, para lavar, ó, você pode lavar, jogar bastante spray, bastante água, que elas não vão voar. Então, isso é bem interessante. O original, confesso para vocês, que ele é caro, tá? Então, o original é mais caro, mas para quem está com dinheiro sobrando aí, beleza. Para quem não está, coloca aí dispositivo para cimentação de facetas, para cimentação de laminados, que vocês vão achar na internet, tá? No Shopee da vida, no AliExpress, é bem baratinho. Uma outra maneira que eu fazia, não façam, é isso aqui, ó. Isso que vocês estão vendo é uma cera vermelha, cera utilidade, que eu afundava. Quando é faceta grossa, coroa, vocês estão vendo aqui uma prótese fixa, show de bola, sem problema. Gente, mas olha só o Ricardo, num curso ao vivo, cimentação ao vivo, demonstrativo, várias pessoas acompanhando, foi a primeira vez que aconteceu, nunca ninguém tinha me falado, eu nunca tinha assistido uma live como hoje eu estou dando a dica, eu apertei, nascer utilidade, hein? Aquela molinha, era uma lâmina super fina, simplesmente eu só abri o barulhinho, tac, o canino sumiu, desculpa. Sumiu não, eu já tô, que é o que aconteceu comigo, o canino quebrou. Ainda bem que foi o canino. Ou seja, no meio de um curso, acabou. Eu falei, ó, esse aqui vai ficar sem cimentar, tá? Então, não faço mais com a cera, não recomendo, tá? E aí, agora eu posso fazer cada uma dessas etapas. Jatear, ácido fluorídrico. Gente, hoje eu não quero entrar em detalhes, eu vou falar aqui, mas eu não quero entrar em detalhes do tempo, do porquê que cada tipo de cerâmica tem um tempo, tá? Eu não quero entrar, não teria tempo para isso,
mas podem perguntar aqui, pode mandar pergunta no chat, eu passo para vocês isso daqui, seja agora ou depois. Teremos outras lives, como eu falei para vocês, para falar sobre isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jatear, tá? Então, eu vou jatear com óxido de alumínio 30, 50 micrômetros, tá? E vou fazer esse jateamento interno. 3 a 5 segundos cada dente, gente. É rápido. Eu vou imitar o barulhinho, eu sempre brinco, né? Nos cursos. É isso aqui, ó. Acabou. Vai para outro dente. Bem pertinho, tá? Porque vocês estão vendo aí a captura, que eu chamo de captura, às vezes o jato, a pressão da água também, essa faceta voa. Aonde que eu vou fazer isso? Vocês estão enxergando aqui o fundo branco aqui desse aqui, ó. Esse fundo branco aqui é o fundo daquela vasilhinha, tipo uma Tupperware. Lógico que para o meu paciente eu falo, não, isso aqui é uma vasilha importada que eu trouxe, né, de um congresso nos Estados Unidos, que é própria para fazer esse daqui, etc, etc. Tá? Então, muito cuidado, porque às vezes na hora que você está jateando, na hora que você está lavando o ácido, então olha só, depois do jato, eu tenho que lavar bem para tirar o pó. Então, lavar bem, tá? Água e ar. Lavou, secou. Então, risco de voar facetas. Sempre dentro da vasilhinha profunda, porque se cair, bate na lateral. Coloca o ácido. Vamos lá. Quanto tempo o ácido? Não é um intuito de hoje, mas de silicato de lítio, que é o famoso IMEX, 20 segundos. 20 segundos. Leucita, caso alguém trabalhar com leucita, Empress Estética, 60 segundos, 1 minuto, cada faceta. E feldspático, 1 minuto e meio. Dica que eu dou, mais uma dica, anotem aí. 20 segundos, que é o material que hoje a gente mais trabalha, tá? 20 segundos, IMEX a gente trabalha bastante. Eu começo no primeiro central, vou no lateral, vou no canino. Quando eu estou no canino, já deu 20 do central. Então, eu faço de 2 em 2 ou 3 em 3 dentro. Então, passo de 3. 20 segundos, lavei, seco, vou nos outros 3. E vou fazendo 2 em 2 ou 3 em 3, 20 segundos. Se for 60 segundos, a leucita já dá um tempinho para você fazer mais dentes, 5 dentes, 6 dentes, ok? Então, ácido fluorídrico, isso tudo, gente, lá na captura, tá? Ou naquela colinha que eu mostrei para vocês. Aonde foi que eu errei? Até agora eu não sei. Até nesse ponto estava tudo ok. Ácido fluorídrico, lavei. Depois do ácido fluorídrico, tem um videozinho, tem um videozinho aqui, ó, a gente aplicando o ácido fluorídrico. Então, vocês estão vendo, ó, 2, 3 dentinhos, não passa disso, lava. Aqui tá, né, o tempo, né, uma colinha aqui para vocês, achei que nem estaria aqui. E aí, depois disso, eu vou lavar, tirar esse ácido fluorídrico, e normalmente, pessoal, o ácido fluorídrico, ele deixa nas facetas, após esse condicionamento, eu vou chamar, isso é um termo que eu uso, tá, pessoal? Não é bem isso. Ele deixa uma espécie de lama cerâmica, que isso pode dificultar depois, né, a minha adesão, tá? Ou seja, o ácido, o que o ácido vai fazer na cerâmica? Cerâmica, ácido sensível, condicionamento ácido. Lembra do condicionamento ácido no esmalte? Ele vai condicionar, ele vai deixar o esmalte com porosidade, o ácido fluorídrico também vai deixar a cerâmica. Por isso que muda o tempo. Aonde que o ácido age? Na matriz vítrea das cerâmicas. Toda cerâmica tem uma matriz vítrea, toda cerâmica ácido sensível. A zircônia, por exemplo, praticamente não tem matriz vítrea. Por isso que na zircônia, se você aplicar, for a zircônia convencional, você deixar lá 5 minutos do ácido fluorídrico, não vai acontecer nada. Vai limpar, agente de limpeza. Você está perdendo tempo e dinheiro, né? O seu material ali. Agora, cerâmica ácidos sensíveis, por que muda o tempo? Porque cada tipo de cerâmica que eu citei tem uma quantidade de matriz de vidro. Quanto mais vidro, mais tempo. E além disso, além do silicato ter menos matriz vítrea, a formação dos cristais do silicato ela é diferente, ou seja, é mais fácil condicionar, então uns 20 segundos. Então ela deixa, após o ácido fluorídrico que a gente lavar, ela deixa uma espécie de, como eu poderia dizer para vocês, a lama cerâmica. Isso vai dificultar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover.
Como que eu vou remover? Eu tenho duas maneiras. Uma, inviável. Eu coloco dentro de uma cuba ultrassônica e deixo 5 minutos, vibrando na cuba ultrassônica. Nossa, Ricardo, eu nem tenho essa cuba, viu só? Então, esquece. Ah, eu tenho para limpar material, para fazer a limpeza inicial de materiais e tal, mas eu vou deixar lá 5 minutos? Não, o que, que eu faço? O que a maioria dos protocolos, né, nos orienta a fazer. Vamos lá. Eu vou fazer a minha limpeza desse material com ácido fosfórico. Tá? Então, o ácido fosfórico aqui, gente, na cerâmica, após o condicionamento, não é condicionar, é limpar essa cerâmica, é remover aqueles debris cerâmicos que ficaram, aqueles resíduos cerâmicos que vão atrapalhar na adesão. Então, eu aplico o ácido fosfórico. Aqui eu posso aplicar em todos os dentes de uma vez só, todos, tá? 10, 20, 5, 6. Deixo 15 a 30 segundos, então deixa agindo ali 15 a 30 segundos e vou lavar de novo. Olha só, mais uma lavagem. Nesse momento, nessa semana, então, olha só, antes do ácido fosfórico, vocês estão vendo aqui uma cerâmica esbranquiçada, muito esbranquiçada, tá? Aí, após o ácido fosfórico, a gente lava, tá? Então, aqui fazendo a lavagem, se cair, vai cair lá dentro. E nesse momento, nessa semana infeliz nesse ponto de vista, apenas isso, tá? As coisas acontecem, fiquei muito chateado, mas nesse momento, até esse momento que eu limpei o ácido fosfórico, a minha cerâmica ainda estava lá. Eu ainda faço mais, coisa que eu nem mostrei para vocês aí e não vou falar. Eu enrolo uma gaze, porque quando eu jogo um jato de água, se a cerâmica cair, ela fica presa na gaze. Nesse momento, quando eu abri a gaze para secar e aplicar o meu silano, que é o próximo passo, cadê o canino? Aí eu deixei doido. Teve uma hora que tinha 5 pessoas dentro da clínica. Meus 2 filhos, a SB que fica dentro da sala, a recepcionista Mariana, todo mundo. A Brenda, a Brenda não, desculpa, a Brenda não estava de férias, é uma das nossas ASB. A Letícia, tá, que é outra das nossas ASB. Então, infelizmente, eu não achei. Então, muito cuidado nessa hora. Ah, Ricardo, então qual a dica? Lavem bem lá no fundinho. Se tiver a gaze, abre devagar. Não sei se na hora de eu abrir, se eu estava na cuba, se caiu dentro da cuba, da pia. Não sei. Eu sei, só sei que sumiu. Eu não lembro que eu fiz isso na cuba. Não é, né, a minha maneira de fazer. Mas vamos lá. Aqui seria na cuba ultrassônica que nós não vamos fazer. Passado essa etapa, a próxima etapa, eu vou passar silano em todos os dentes, esfregar. O silano é um agente de ligação, então ele age como um primer, assim como o primer age na dentina, tá? Fazendo uma ligação com o adesivo, né? E a dentina, o silano ele liga também. Tudo que tem sílica, tudo que tem matriz de vidro, como, por exemplo, pino de fibra de vidro, cerâmicas ácidos sensíveis, os cerômeros, ou seja, mas eu vou esfregar e vou, de preferência, eu faço isso, então eu esfrego e eu faço isso daqui que vocês vão ver nesse vídeo. Tá? Então, uma gotinha, pode ir direto com microbrush, aí eu esfrego, e eu não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho. O que é isso daqui? Isso é um aparelho que eu trouxe de um congresso nos Estados Unidos, que é um aquecedor cerâmico Ultra Slow Mega Primer, tá? Lógico que isso é uma brincadeira. Isso é um secador de cabelo que a gente vai aquecer o silano. Para quê, Ricardo? Quando eu aqueço o silano, eu torno essa ligação química entre a sílica, né, dos materiais e os monômeros resinosos, eu torno essa reação química mais reativa, ou seja, a adesão ela é melhor. Embora tenham trabalhos que falam que isso é dispensável, eu faço o aquecimento há muito tempo. Então, o silano, eu aqueço com ar quente. Ricardo, eu não tenho. O que eu vou fazer então? Você vai aplicar, esfregar e deixar agir o silano no mínimo, por 1 minuto. Aí a sua peça está pronta para ser cimentada. E aí, aqui antes dessa dica, eu quero passar aqui uma coisa para vocês. Então, até eu vou parar aqui o compartilhamento, tá? Beleza. Minhas peças estão todas prontas.
Alguma dúvida? Alguém quer mandar uma dúvida aí no chat? Não sei, o pessoal está muito tímido, ninguém está mandando nada aí. Segundo programa, ainda vou dar um desconto. Os próximos eu vou começar a fazer chantagem, vou sortear programa para quem fizer perguntas. Mas vamos lá. Até agora, tiver qualquer dúvida, ficou alguma coisa confuso, coloquem aqui no chat, por favor. Vamos lá. Próxima etapa. Bruno, falou alguma coisa? Não sei se... Acho que não, né? Vamos lá. Próxima etapa, pessoal. Agora, adesivo. Mas aí fica a dica que vocês podem fazer. Não quer fazer estressar na hora? Tudo isso que eu falei para vocês, quase tudo, quer dizer, a parte de preparo da peça, vocês podem fazer antes do paciente chegar. Chegou, mede, o que vocês não vão fazer? Não tem como provar, o paciente não chegou, como é que eu vou provar? Prova seca, prova úmida, se tiver que fazer adaptação, esquece. Eu vou já preparar todas as peças, ou seja, jatear, ácido fluorídrico, lavagem, ácido fosfórico, silano, até o silano você pode fazer isso antes. Ué, Ricardo, mas e depois? Depois eu vou fazer a prova, isso não vai ter alteração, não vai alterar depois, não vai interferir na adesão? Não, a gente tem trabalhos que mostram que uma vez que você silanizou essa peça, esse cimento, a pasta Train, ela é hidrossolúvel, ou seja, a água vai remover. E você pode passar ali uma acetona, um álcool, você vai remover tudo e não vai comprometer essa ligação química. O adesivo não, hein, gente? Eu não tinha falado ainda adesivo. Não, mas eu precisei de fazer ajuste, Ricardo. Eu precisei de ajustar, eu já tive que desgastar ali um pouquinho e tal. O que você vai fazer? Não faz mais ácido fluorídrico, não faz ácido fosfórico, apenas aonde você fez ajuste, limpa, silaniza de novo. Só isso. Fica essa dica para quem quiser. Eu gosto muito de preparar na hora. Na minha clínica, em curso, eu preparo antes. Eu oriento preparar antes, para agilizar o processo. Ok? Aí nós vamos para a próxima etapa, que é o cimento adesivo. Adesão, desculpa. Na adesão, vamos lá. Uma dica aqui para vocês é o seguinte: eu vou passar o adesivo, não vou entrar no mérito se o adesivo é compatível com o cimento. Hoje eu não vou falar isso. Vão ter, senão também eu queimo meu filme, queimo né, todo cartucho aqui de assuntos, lógico. Nós vamos ter muitos assuntos para falar, entre eles a gente pode detalhar cada uma dessas coisas que a gente, né, vai ficando para trás. Mas vamos lá. Eu tenho que aplicar o adesivo que seja compatível com o meu cimento, para que vocês fiquem tranquilos. Quando a minha lâmina, a minha faceta é muito fina, o cimento tem que ser fotopolimerizado. Ele tem que ser um cimento foto. Por que ele não pode ser um cimento dual? Porque a maioria dos cimentos duais no mercado, a maioria tem a amina terciária. E a amina terciária, ela vai degradar e vai escurecer. Como a faceta, a lâmina é super fina, o paciente está satisfeito hoje, vai voltar depois reclamando que escureceu. Então, olha só, outra dica aí. Então, cimento foto. Cimento foto não tem problema com compatibilidade com adesivo. Então, nessa parte, podem ficar tranquilos para quem tem alguma dúvida. Vou aplicar o adesivo. Dica muito, muito interessante. Eu vou aplicar o adesivo, gente, apenas no dente que eu vou cimentar. Se eu vou cimentar todos de uma vez, você vai cimentar todos? Você vai cimentar de pré a pré tudo junto? Eu não. Eu cimento 2 centrais, sempre central junto, sempre os dois juntos. Então o que eu faço? Passo o adesivo nos 2 centrais apenas. Não passo no lateral, não passo no canino, só passo nos 2 centrais. E não fotativo, não fotopolimerizo. Tiro o excesso e deixo ali. E aí nós vamos trabalhar na boca. Aí nós vamos preparar na boca. Ué, Ricardo, e os outros dentes? Quando eu cimentar os 2 centrais, aí eu vou cimentar lado direito. Isso é a maneira que o Ricardo faz. Aí eu vou lateral, canino, até o pré. Depois eu vou para o esquerdo. Nossa, mas demora. Você pode fazer 2 laterais, 2 caninos, 2 prés. Fica a seu critério. Eu não gosto de estressar nesse dia. Eu não estressando já acontece as coisas. Ou seja, então eu vou dente por dente. Apenas os 2 centrais, eu vou os 2 juntos. Passo o adesivo, não fotopolimeriza. Aí eu vou começar agora a fazer o meu preparo na boca. E aí vem o terceiro quadro do nosso programa, tá?
que seria qual polêmica da semana, teacher? O que é? Manda aí a polêmica dessa semana, desse assunto. Isolamento absoluto em cimentação de laminados. É obrigatório ou é negociável? Gente, se você controlar o fluxo salivar, fluxo gengival, sangramento, você pode fazer de várias maneiras. Você pode fazer isolamento absoluto dente por dente, como vocês estão vendo na tela. Você pode fazer, que eu adoro fazer, o isolamento modificado. E você pode fazer o isolamento relativo com um bom abridor, um bom afastador, como, por exemplo, o Optragate da Ivoclar. Tá? Minha opção, quase sempre, 80%, isolamento modificado. Tá? O isolamento absoluto dente por dente para laminados, você tem que ter um treinamento muito grande. Bons grampos, normalmente o B4, não os outros grampos machucam, não afastam direito e vai te dar mais trabalho. Lógico que você vai ter um controle melhor. Então, gente, desde que você controle bem esse fluxo, você pode escolher, tá? Minha indicação, isolamento modificado. Mas está aqui, ó, isolamento absoluto, como vocês estão vendo, ó. Prova. Aí nós vamos fazer o passo a passo. Condicionamento ácido, lava. Lembrando que as facetas já estão preparadas, hein? Ó, condicionamento ácido, lavei. Adesivo só nos dois centrais, estão vendo que só nos dois centrais. Remoção dos excessos. Cimento foto sendo aplicado. Leva um. Leva o outro. Vocês observam que eu não fotopolimizei nenhum. Quando tiver os dois juntos, com o pincel, tira os excessos, veja de frente se está bem colocado, está bem posicionado, está tudo ok. Aí você vai dar uma fotopolimerização inicial. O que é essa fotopolimerização inicial? 10 segundos, no máximo, tá? 5, dependendo, se você tiver um ótimo fotopolimerizador, tá? Então você vai fotopolimerizar bem rápido, que aí o seu cimento ele ainda não atingiu uma fase pós-gel totalmente, tá? Então ele fica uma polimerização um pouco mais fácil de remover o excesso, e aí você vai removendo os excessos, passar o fio dental com bastante cuidado. Então, ou seja, condicionamento ácido no dente, apenas que você vai cimentar, protege os dentes vizinhos, adesivo, tá? Então não faça isso, isso é mais antigo. Se você colocar em todos, e eu tenho isso aí já é experiência de vários alunos que cimentaram vários de uma vez e depois um ficou torto, ou vai um excesso de cimento quando você joga o ar de um para o outro, aí depois a lâmina, que estava tudo provado, não entra. Então, dica do Ricardo, dente por dente, apenas os dois centrais primeiro. Extravasou, remoção dos excessos, com uma lâmina, com pincéis, como vocês vão ver aqui, tá? Então, olha só, esse aqui com o abridor, então já está tudo cimentado. Então, nós estamos cimentando um premolar lá atrás. Vejam só o tempo que eu estou demorando para fotopolimerizar. Olha o pincel. Tá? Então, pincel, remove os excessos com pincel. Passa fio dental, Ricardo? Eu não passo. Se tiver com isolamento relativo ou modificado, não. Absoluto pode passar. Tá? Verifica se está correto. E aí você vai dar uma fotopolimerização inicial, tá? Com um bom fotopolimerizador. 5, 10 segundos. Tá? E você fotopolimerizou. Bruno, parece que deu um... Tá, vamos lá, pessoal. Eu vou continuar aqui, que deu a aula, não sei porque ela saiu aqui. Mas ela vai voltar. Oh, tá aqui, tá no jeito, tá no jeito. Ok, próximo passo. Próximo passo após, né? Não,
É porque agora parou o compartilhamento de tela, então, né? Isso. Aqui ela vai compartilhar. Vê aí, Bruno, por favor. Só. Foi aí? A minha tela? Pois é, mas a aula ou não? A aula não. Então vamos lá. Como diz, né? Quem sabe faz ao vivo, tá, pessoal? Então, estamos aqui, estamos já caminhando para o final. Isso. Agora, só deixar no jeito aqui já para facilitar. Vamos lá compartilhar novamente para a gente finalizar. Foi agora? Beleza? Então, vocês estão vendo aqui, ó, os dois centrais, como eu falei, vocês estão vendo casos diferentes. O objetivo hoje não é mostrar casos clínicos, mostrar antes e depois, é a polêmica da semana, o que aconteceu comigo, lá na etapa quando eu estava preparando. O que mais pode acontecer? Ah, e você jatear demais. Você jateou uma peça fina, você vai fazer microporosidades, por isso que não jateia peça extremamente fina. Essas microporosidades que eu quero dizer, gente, não é micro, tão micro, tá? A micro ela é necessária, mas você vai fazer porosidades que às vezes a gente não enxerga e passa alguns meses, o paciente vem, ah, mas e esse buraco? Um buraco cinza? Você fala, oh, mas será que é cimento? Será que o cimento manchou? Cimento manchar só num lugar e cimento foto não mancha, não escurece, tá? Ou seja, o que acontece? Você pode ter jateado e criado um buraco, uma lacuna. O que mais? Sangramento, na hora ali, sangrou, aí manchamento. Então, essa etapa é muito cuidadosa. Então, vocês estão vendo a gente trabalhar com pincéis, depois de fotopolimerizar, remoção dos excessos iniciais, com lâminas de bisturi, instrumentos próprios para remoção desses excessos, tá? E aí a gente vê, né, as facetas todas cimentadas, e a partir desse momento, então, a partir desse momento, eu vou fazer a cimentação não, a fotopolimerização definitiva, tá? Então, a partir do momento que eu conseguir cimentar todas estão bem fotopolimerizadas, bem no sentido assim, 10 segundinhos, tirei todos os excessos, aí eu vou fotopolimerizar bastante. Ricardo, o que você considera fotopolimerizar bastante? No mínimo 20 segundos por face. Face vestibular, incisal, mesial, distal, vamos dar 80 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio a 2 minutos. Quanto mais você fotopolimerizar, gente, melhor, tá? Com um bom foto. Aí você vai fotopolimerizar todos e aí você vai fazer o ajuste, ok? Erro meu dessa semana. 2. 1. No excesso, né, a gente fica no automático, no excesso de confiança. Não assinou o termo e na lavagem perdi uma peça. A peça, o laboratório, né, o laboratório Arte Protética, lá do Leonardo, de Palmas, um abraço, Leonardo, ele super rápido, mandaram para a gente, foi a tempo, o paciente ainda não tinha ido embora. Só que o seguinte, a paciente chega e fala, eu tô achando amarelo. A gente provou 2 vezes, gente. A primeira prova foi o Dr. Lucas, meu filho, que fez. O paciente achou grande, nós mandamos. Por que ela não falou, então? Provou com Troain tudo. A segunda prova comigo, ela, não, gostei, só tá um pouquinho, parece um maior que o outro, mas eu não tinha ainda ajustado. Quando eu ajustei, encaixou direitinho. Ou seja, se ela tivesse assinado, beleza. Ela não assinou, e aí, Ricardo, o que você faz? Vamos trocar. Ela mora fora, mas tem família aqui, ela vai voltar, enfim. Aí, como diz, não preciso detalhar tudo, né, que a gente tem que fazer, tudo que a gente vai fazer. Mas, cuidado, gente. Cimentação de laminado é muito mesmo delicado. Então, assim, a gente precisa de tomar cuidado, porque o paciente está com aquela expectativa, o paciente já está com provisórios alguns dias, a maioria das vezes, alguns casos a gente, né, nem usa provisório, quando o preparo é tão mínimo que não precisa. Então, custa tempo, custa cimento.
tá? Então, a dica de hoje, além daquele material, né, que eu falei para vocês, bons cimentos fortes. Eu tenho aqui um cimento da FGM Alcem Vinir. Gosto muito do cimento também Panávia Vinir da Curaray, cimento fantástico. Tem também da Ivoclar, que é padrão ouro. Cuidado, isso é um cimento dual. Isso não se usa para laminados. Deixa lá. Isso daqui nós vamos usar, tá bom? Então, pessoal, quem está aqui ainda, eu sei que muita gente às vezes não está, mas quem vai assistir esse programa, essa live depois, compartilha, toca no sininho, compartilha aí o canal Margucci TV para os seus colegas, nos sigam nosso Instagram também para mais dicas, e toda quinta-feira, às 18h30, né, o nosso programa aqui com vocês. E eu vou passar aqui para vocês já, né, de antemão aqui, eu vou passar para vocês, se eu pegar aqui uma maneira mais fácil, nosso próximo programa, daqui 2 semanas, se eu não me engano, teremos professor convidado. Por enquanto, eu vou deixar em aberto, eu não vou falar, tá? Eu vou deixar como surpresa, mas o próximo programa, quinta-feira que vem, dia 30, na Margucci TV, nós vamos ter o programa falando resina versus cerâmica, o dilema da escolha. O que você usa? O que você indica? Por que você usa um e não usa outro? Qual é melhor, se é que existe isso? Então, tema para a semana que vem, resina versus cerâmica. Se liguem, né? Curtam aí, ativem aí os sininhos, dá o joinha, manda para os seus contatos, mesmo que agora já estamos terminando, mas o pessoal assistir esse programa aí com um tempo depois, e aguardamos vocês na próxima quinta-feira, às 18h30. Hoje, eu creio que o programa já começou a tomar um formato, com alguns quadros fixos, né, de pergunta, dica de material, polêmica da semana, e estou aberto para receber do assunto que eu vou falar com vocês semana que vem, resina versus cerâmicas, e do assunto que eu falei hoje aqui com vocês também, de dicas sobre cimentação de laminados, polêmicas da semana. O que você já passou essa semana ou outra semana? Então manda para a gente discutir, para a gente interagir e a gente crescer junto aqui no canal Margucci TV e nas nossas redes sociais. Pessoal, então um grande abraço, um bom resto de dia aí para todo mundo, um ótimo final de semana que já está chegando, amanhã sextou novamente, fiquem com Deus, até semana que vem. Grande abraço a todos aí.